O primeiro dia de aula após o decreto do prefeito Davis não era apenas um retorno à rotina, era o início de um novo regime. As ruas de Royal Woods estavam patrulhadas, e o clima na escola secundária era de pura incerteza. Capítulo 9. O eclipse de Liz. Quando o ônibus escolar parou diante dos portões, o silêncio caiu sobre os alunos que se amontoavam na entrada. Lori, que havia insistido em dirigir para Liz, mas foi convencida de que a nova Loud precisava enfrentar isso sozinha, observava de longe. Liz desceu os degraus do ônibus. O som de suas botas pesadas no asfalto parecia ecoar mais alto do que o normal. O choque foi imediato e visceral. Alunos que conheciam Lynn Loud Jr. como a garota do rabo de cavalo e da camisa esportiva agora viam uma figura que parecia ter saído de uma galeria de arte alternativa de Londres. O cabelo preto com a mecha rosa, a jaqueta de espinhos e o olhar que parecia atravessar as pessoas como se fossem vidro. Aquela é a Lynn, sussurrou um jogador de basquete, confuso ao ver o físico da atleta em trajes tão distantes de uma quadra. Não pode ser. Ela parece assustadora, comentou outra garota, desviando o olhar quando o olho azul de Liz encontrou o dela. Liz caminhou pelos corredores sem dizer uma única palavra. Ela não parou no armário de troféus, onde costumava exibir suas medalhas. Ela sequer olhou para as fotos dos times de campeonato. Para ela, aquele passado pertencia a uma pessoa morta. A primeira aula era de história. Ao entrar, o professor, Sr. Grosse, olhou para sua lista de chamada e depois para a figura gótica sentada na última fileira, a Lynn Loud Jr. Vejo que decidiu mudar o uniforme, disse ele, tentando fazer uma piada sem graça para quebrar o gelo. Imagino que esteja ansiosa para o novo currículo de economia doméstica para as moças, já que o esporte agora é exclusivo para os rapazes. Liz levantou o olhar. A frieza em seu rosto fez o sorriso do professor murchar instantaneamente. Meu nome é Liz, ela disse. Sua voz era um fio de gelo que cortou o burburinho da sala. E eu não estou aqui para ser anotada. Apenas siga com a aula. O Sr. Grosse engoliu em seco, limpando o suor da testa. Ser claro. Liz. Anotado. Durante todo o dia, o padrão se repetiu. Professores tentavam chamá-la pelo nome antigo e eram corrigidos por aquela voz monocórdica e gélida que não aceitava discussões. Ninguém suspeitava da troca de corpos. Para o mundo exterior, Lynn Loud Jr. simplesmente tinha tido um colapso nervoso devido à proibição dos esportes e renascido como Liz, uma rebelde sombria. Nos intervalos, Liz buscava os cantos mais isolados da escola. Enquanto as outras garotas lamentavam a perda de suas ligas esportivas ou tentavam se adaptar aos novos hobbies permitidos, Liz mantinha seu caderno de esboços escondido sob a jaqueta. Ela desenhava freneticamente. Linhas pretas, formas retorcidas e sombras profundas. Ninguém podia vereador. Aquilo era seu segredo, sua arma para o concurso e sua única conexão com sua verdadeira alma. Ela via os fiscais da prefeitura rondando os pátios, garantindo que nenhuma garota estivesse sequer correndo para não perder o ônibus, e sentia um nojo profundo. Mas ela apenas apertava o lápis contra o papel, transformando aquele nojo em arte. Ao final do dia, Liz saiu do prédio escolar como se estivesse saindo de uma prisão. Ela sabia que Lynn, no corpo de Lincoln, estaria em algum campo agora, celebrando a glória que roubou dele. Mas Liz tinha algo que Lynn nunca entenderia, uma visão que não precisava de troféus para brilhar. A noite em Royal Woods havia caído, trazendo consigo o silêncio necessário para operações clandestinas. No quarto que agora exalava o cheiro de terebintina e tinta a óleo, Liz terminava os últimos detalhes de sua obra-prima sob a luz de uma pequena luminária de mesa. Capítulo 10. O retrato da alma partida. Liz largou o pincel fino. Suas mãos, protegidas pelas luvas de rede, tremiam levemente. Diante dela, na tela, estava o resultado de noites sem sono e de uma fúria transformada em pigmento. O quadro era hipnotizante e perturbador.
No centro, uma figura humana era dividida ao meio. O lado esquerdo possuía traços masculinos rudes e cansados, enquanto o direito exibia a delicadeza de uma feminilidade forçada. No entanto, os rostos não eram nítidos. Eles estavam estilhaçados como espelhos quebrados, e cada fragmento refletia uma emoção diferente: agonia, traição, perda. Correntes de um cinza metálico frio serpenteavam pela figura, prendendo os dois lados em um abraço sufocante. A tinta parecia escorrer como lágrimas pretas e neon, contando, em cada pincelada, a história de uma vida roubada e de uma nova identidade forjada no fogo. Uma batida suave na porta quebrou o transe. Lori entrou, usando um moletom escuro para não chamar atenção. "Está pronto?" sussurrou Lori, aproximando-se. Quando seus olhos pousaram na tela, ela perdeu o fôlego. "Meu Deus, Liz. Isso é doloroso de olhar, mas é a coisa mais linda que eu já vi. Você realmente colocou tudo o que aconteceu aqui, não foi?" Liz não respondeu com palavras. Ela apenas cobriu o quadro com um lençol escuro, prendendo as pontas com cuidado. O silêncio dela era o seu consentimento. "Certo", disse Lori, recompondo-se. "O plano continua o mesmo. Eu aluguei um pequeno depósito climatizado perto do centro, usando minhas economias do trabalho na pizzaria. Ninguém na casa, especialmente a Lynn, pode saber que isso existe. Se ela descobrir que você está canalizando sua força para algo assim, ela vai tentar sabotar." As duas irmãs desceram as escadas com a cautela de fantasmas. Passaram pela sala, onde o ronco pesado de Lynn, no corpo de Lincoln, ecoava do sofá. Ela havia caído no sono cercada por manuais de tática de futebol e restos de lanches. Liz parou por um segundo, olhando para o vulto que antes era ela, e um brilho de desprezo gélido cruzou seu olho azul. Lori abriu a porta traseira do SUV e Liz depositou o quadro com a delicadeza de quem carrega um recém-nascido. Elas dirigiram pelas ruas vazias de Royal Woods, onde as luzes de LED dos novos cartazes do prefeito Davis brilhavam com slogans sobre ordem e papéis. Ao chegarem ao esconderijo, uma unidade de armazenamento discreta, Lori abriu o cadeado. O espaço estava limpo e silencioso. Liz colocou o quadro no cavalete que Lori já havia montado lá. "Aqui é o seu santuário, Liz", disse Lori, fechando a porta de metal atrás delas. "Ninguém entra, ninguém mexe. Só você e sua verdade." Liz caminhou até a parede e, com um giz, escreveu uma única palavra acima do quadro: libertação. Ela se virou para Lori e, pela primeira vez em muito tempo, deu um passo à frente e descansou a testa no ombro da irmã mais velha. Era o seu jeito de dizer obrigado. Ela tinha uma chance de vencer o concurso, e agora, ela tinha um lugar onde não precisava ser a laude de ninguém. Ela era apenas Liz, e sua voz estava prestes a ser ouvida pelo mundo através das cores.